Hoje, vamos explorar juntos um dos momentos mais significativos da história cristã, o nascimento de Jesus, conforme relatado na Bíblia. Há mais de 2000 anos, em Belém, uma pequena cidade da Judéia, nasceu aquele que viria a ser conhecido como o Salvador do mundo. O relato bíblico, especialmente nos evangelhos de Mateus e Lucas, nos apresenta a história extraordinária do nascimento de Jesus Cristo. O menino judeu que nasceu em Belém não era apenas mais um homem qualquer a nascer, mas era a encarnação de Deus. Obviamente, negar o nascimento de Jesus Cristo é negar o Evangelho e, consequentemente, toda a Escritura, visto que ela aponta para esse acontecimento e seus desdobramentos. O nascimento de Jesus ocorreu de forma milagrosa. Todos os humanos que já nasceram na história da humanidade, nasceram da relação entre um homem e uma mulher. Mas o nascimento de Jesus Cristo ocorreu por obra e graça do Espírito Santo. Não sabemos qual foi o mês e o dia em que Jesus nasceu. Na verdade, não sabemos com exatidão nem mesmo o ano em que se deu o nascimento de Jesus. Estamos acostumados a imaginar que isso ocorreu no ano 1 do calendário que divide a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Na época em que Jesus nasceu, o império dominante já era o poderoso Império Romano. A língua comum em toda a região da Palestina era o grego por causa da influência do antigo Império Grego de Alexandre Magno, Alexandre, o Grande, que resultou no período helenístico. Basicamente sob uma mesma língua e com a boa infraestrutura e segurança promovidas pelo Império Romano, havia uma unidade política nunca vista antes naquela região. Mas consequentemente, toda essa unificação também trouxe uma fragmentação interna no judaísmo. Isso porque alguns judeus eram a favor do domínio romano, e especialmente por causa de seus benefícios, enquanto outros eram contra esse domínio e aguardavam por uma libertação. Por isso muitos esperavam um Messias político que pudesse livrá-los do domínio estrangeiro. Na época do nascimento de Jesus, o imperador romano era Otávio Augusto. A Judéia era um estado vassalo do Império Romano, e era governada pelo rei Herodes, o Grande. Inclusive, foi esse Herodes quem ordenou a matança dos meninos em Belém após o nascimento de Jesus. A jovem Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel que lhe anunciou que ela haveria de ter um filho. Ela ficou espantada, afinal ela era uma virgem. Mas o anjo lhe falou: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1 versículo 34. Maria conta toda a sua experiência para José, da visita do anjo. Porém aquela gravidez parecia para José uma traição. Como muitos noivos poderiam fazer, também José pensou em deixá-la, evitando denunciá-la, porque ela poderia ser apedrejada em praça pública. Mas Deus se antecipou para que José também não tomasse uma decisão precipitada. A Bíblia não esconde o fato de que José teve dificuldade de assimilar aquela situação. Mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe explicou que ele não devia hesitar em tomar Maria como sua esposa, pois sua gravidez era procedente do Espírito Santo, e o filho que haveria de sair de seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus 1 versículo 20. A Bíblia diz que Jesus nasceu durante o período em que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém por causa do censo que estava acontecendo. Como José era de Belém, ele precisou ir até a Belém para poder se registrar. Isso, no entanto, serviu para cumprir a escritura que através do profeta Miqueias já havia anunciado que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi. Miqueias 5 versículo 2. Naquele tempo Belém era uma cidade muito pequena, praticamente uma vila. E em Belém o dia do nascimento de Jesus não foi nada fácil. José não conseguiu encontrar vaga na hospedaria para ele e sua esposa grávida prestes a dar à luz. Por isso Jesus nasceu num ambiente de estábulo e foi deitado numa manjedoura. Lucas 2 versículos 5 e 7. A Bíblia não diz que Jesus nasceu em uma manjedoura, ele nasceu no estábulo. O estábulo era um lugar coberto, onde se abriga o gado. A verdade é, depois que Jesus nasceu no estábulo foi colocado em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é o lugar onde se coloca a comida dos animais. Uma caixa feita de madeira ou pedra. Existia uma tradição dos pastores daquela época: cordeiros que nasciam sem manchas, eram enrolados em panos, separados e colocados em manjedoura.
pois era perfeito para o sacrifício no templo. Quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele a hospedaria. Por isso, seus pais o colocaram em uma manjedoura. Enquanto ainda estava na manjedoura, um grupo de pastores foi visitar o menino Jesus após terem sido avisados de seu nascimento por um anjo do Senhor enquanto apacentavam seus rebanhos durante a noite. A mensagem é clara: não temais, pois eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas 2, versículo 8. Completando os 8 dias de seu nascimento, Jesus foi circuncidado e consagrado ao Senhor no templo em Jerusalém conforme mandava a lei. Lucas 2, versículo 21. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E quando Simeão pegou a criança, louvou a Deus, e disse: Vá agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Por que é que o rei Herodes tentou matar Jesus pouco depois do seu nascimento? Afinal, que diferença podia fazer um pequenino bebê a alguém tão poderoso como ele? Os historiadores dizem-nos que o rei Herodes, ou Herodes o Grande, como ele gostava de ser chamado, era um governante cruel faminto de poder, que destruía quem ele temesse estar a tentar derrubá-lo do seu trono. Ele matou mesmo vários membros da sua própria família porque pensava que estavam a conspirar contra ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aos magos onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Vem Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, ou porque de ti sairá o guia que há de apacenta o meu povo. E tendo os magos ouvido o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regoziram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E José, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: E do Egito chamei o meu filho. O nascimento de Jesus é mais do que uma história antiga, é uma mensagem de esperança, amor e salvação para todos nós. Um amor divino que nos foi dado através do nascimento de Jesus Cristo. Que a paz e a alegria que emanaram naquela noite sagrada estejam presentes em nossas vidas. Agradeço a todos por se juntarem nesta reflexão sobre o nascimento de Jesus segundo a Bíblia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até o próximo vídeo.